Máquina da história conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre o dia 7 de abril do ano 30. Continuação do relato sobre o dia da crucificação. Missão Cavalo de Troia, transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro, ainda estamos em preparação para a Operação Petrópolis, mas já temos ótimas notícias com relação aos patrocinadores da próxima operação, que, por saberem ser a tentativa de manutenção da monarquia brasileira, estão investindo altas cifras na missão, que nos proporcionará insumos para um alto nível de planejamento e criação de tecnologias de ponta e que, de certa maneira, ainda não foram criadas agora em nosso tempo. Mas vale ressaltar que, em nenhum momento, usaremos tais tecnologias para meios escusos. Todas terão sua função somente para ajudar no sucesso da missão. Faz-se necessário deixar relatado nos registros da Máquina da História os nomes dessas empresas que estão sendo criadas especialmente para dar suporte a essa missão. Fato ainda é que, caso a missão Petrópolis venha a fracassar, todas as empresas falirão. Então, se no seu tempo, alguma dessas empresas que nosso grupo criou em 1917 e 1918 ainda estiverem em operação, significa que a operação já foi um sucesso, mesmo antes de iniciarmos. Os nomes das empresas que nosso grupo de patrocinadores criaram são Nikon Corporation, que cuidará da manutenção e evolução dos equipamentos que realizam as transmissões para o futuro, prometendo melhorar a qualidade das transmissões entre o tempo. Empresa de Cinemas São Luís S.A., que também ajudará com a tecnologia referente às transmissões para o futuro. Q1 Comercial de Roupas S.A., que muito bem cuidará das nossas vestimentas enquanto estivermos nas missões. Votorantim S.A., criada para cuidar da parte estrutural da Máquina da História. Panasonic Corporation, criada para cuidar da parte eletrônica da Máquina da História. E por último, a Citizen Holding Corporation, criada para trabalhar a questão da precisão dos saltos temporais. Sabemos que todas essas empresas possuem um capital pequeno ainda, mas foram essas que acreditaram no projeto secreto e que investiram pensando somente no lucro a longo prazo. Agora, como eu relatei, se alguma dessas empresas ainda existirem no seu tempo, é porque a próxima operação foi um sucesso. Então, só por curiosidade, peço a vocês, por favor, que verifiquem em seu tempo se essas empresas ainda existem. E escrevam aqui na caixa de comentários se estão indo bem até os seus dias ou se já faliram. Pode ser que alguma delas tenham trocado de nome por questões burocráticas, mas se ainda existirem, como relatei, teremos a certeza do sucesso na Operação Petrópolis, significando o fim definitivo dos malditos farrapos vermelhos e nos ajudando a conseguir novos empreendedores para projetos ainda maiores. Agora que já cuidamos da parte do marketing, vamos dar prosseguimento ao relato daquele dia sombrio. No relato anterior, fomos interrompidos, se não me engano, no momento em que falávamos sobre a raiva incontida do monstro, Lucílio, que, levantando seu chicote, apontou para os testículos do mestre, deferindo um golpe brutal, onde as 3 pontas do flagrum acertaram em cheio a bolsa testicular do mestre, que reagiu ao golpe dilacerante, encolhendo-se e soltou um gemido angustiante que se confundia com o último Seduantaran. O centurião levantou mais uma vez a sua vara e ordenou um soldado que verificasse as condições do rabi, porque, aparentemente, Jesus havia desmaiado. O centurião pediu orientações a Pilatos sobre o que fazer. E, antes da decisão do romano, Lucílio insinuou que, dadas as circunstâncias do prisioneiro, seria melhor que o matasse ali mesmo. E já confiante da ordem positiva de Pilatos, Lucílio pôs sua espada em punho, mas ao perceber que o mestre recobrava os sentidos, Pilatos ordena ao centurião que cuidasse do prisioneiro e o levasse à sua presença assim que possível.
O mestre foi desamarrado e posto de costas na pilastra, onde dava sinais de curtos desmaios, e com respiração curta e lenta, tentava se manter consciente. Me dirigi ao centurião que coordenou o espancamento, me apresentei como um curandeiro convidado do próprio Pilatos, que de fato era uma meia-verdade, e mais uma vez solicitei a permissão para cuidar do mestre, mas com um olhar fulminante do monstro Lucílio, que escutou o meu pedido, virou-se em minha direção, e o centurião, que também temia ao monstro legionário, não aprovou o meu pedido, e eu tive que ficar a uma certa distância do rabi. O que me confortava era ver que alguns ferimentos já estavam coagulando rapidamente. Se algum trabalho estava sendo realizado no corpo de Jesus pelos seres celestiais no espiritual, não sei. Mas que algo estava acontecendo de maneira rápida, sim, estava e era perceptível. O centurião ordenou que levantassem Jesus e o vestissem. No momento em que 2 dos soldados levantam Jesus pelos braços, suas feridas que já estavam coagulando se abriram novamente, voltando a escorrer sangue pela laje. Rapidamente, os soldados puseram a sua túnica e depois lhe envolveram com uma manta, cientes de que esse tecido ajudaria com o estancamento do sangue. Mas minha preocupação agora era com o que aconteceria quando retirassem novamente a túnica de Jesus, porque todos os coágulos estavam concentrados no tecido, e se retirasse esse tecido, um novo martírio se iniciaria para o rabi. Jesus não conseguia dar nenhum passo, mesmo apoiado ali entre 2 soldados. Seus pés não se moviam, lhe faltava completamente as forças. O centurião então ordenou que sentassem ele no banco e, ao praticamente jogarem o rabi naquele banco rústico de madeira, seus ferimentos nas costas, principalmente aquele feito por Lucílio sobre o cóccix, lhe trouxe mais um momento de muita dor, mas que aos poucos foi se abrandando. Enquanto o centurião foi até Pilatos, os soldados iniciaram um momento de zombaria com o mestre, aludindo a aquela sua situação de realeza, o rei de Judá. Ao que logo ao pouco viu 2 soldados entrando no pátio, sincronizados com uma perfeita marcha em ordem unida, trazendo em suas mãos um emaranhado feito de sarças espinhosas, e, ao se aproximar do rabi, com movimentos solenes de coroação, enfiaram aquela coroa de espinho em um súbito movimento, e em reflexo de dor, Jesus jogou a cabeça para trás, batendo com ela na parede, com a parte da nuca, fazendo assim com que os espinhos entrassem ainda mais na parte posterior da sua cabeça. Muitos pensam que aquela coroa ficara somente à altura da testa de Jesus, mas o emaranhado de espinho era tão volumoso que, ao se enfiar brutamente na cabeça do mestre, cobriu quase todo o seu rosto, chegando até a ponta do seu nariz e afetando inclusive o seu globo ocular. Aquela situação causava ataques de riso nos soldados presentes, mas o Lucílio se mantinha sério e com um olhar fixo no rabi. Sinceramente, não me atreveria a sondar aquela mente maquiavélica. Enquanto continuavam com a zombaria e aos gritos diziam "Salve o rei dos judeus!", vi aliviado o centurião comandante das tropas regressar e, desaprovando os atos de insubordinação dos soldados, ordenou que levantassem o prisioneiro e, já um pouco mais recomposto, Jesus prosseguiu caminhando lentamente e arrastando a sua perna esquerda, a mais castigada por Lucílio. Ao sair do pretório e regressar para diante da multidão, tanto Pilatos como os demais se espantaram com a coroa de espinhos que cobria todo o rosto de Jesus. E, indagado sobre aquilo por Pilatos, o centurião disse que medidas seriam tomadas contra quem cometeu aquele ato. Sabemos que não aconteceu nada, né? Mas meu coração ficou ainda mais destruído ao ver a reação do jovem João Zebedeu, que aguardava em meio à multidão. Ao ver Jesus em um estado que abriu caminho,
entre a multidão e, aos prantos e gritos, jogou-se aos pés do rabi e ali permaneceu chorando copiosamente. Alguns soldados vieram de pronto para retirá-lo, mas o centurião os impediu de agir. E durante alguns minutos, tanto Pilatos quanto a multidão ficaram surpreendidos pelo choro do rapaz, e um respeitoso silêncio reinou no pátio. Por 2 vezes, Jesus tentou levar as suas mãos ensanguentadas até o seu discípulo amado, mas a coroa de espinho e a rigidez da túnica, que viraram ataduras, impediram o gesto. Extremamente comovido com aquela situação, o governador se levantou e, apontando para Jesus e olhando para a multidão, disse: "Aqui tendes o homem. De novo vos declaro que não o julgo culpado de crime algum. Depois de castigá-lo, quero dar-lhe a liberdade." A multidão se manteve em silêncio, mas o sumo sacerdote retornou com os gritos famigerados de "Crucifica-o!", que logo virou coro entre os presentes. Desiludido, Pilatos se senta novamente e espera o silêncio da multidão. Já se passava das 11 horas e o calor já estava se mostrando intenso. Pilatos ordenou ao centurião que levasse Jesus para a sua residência, e eu me dirigi ao jovem João, onde delicadamente puxei-o para meus braços, confortando-o, enquanto os soldados levavam Jesus para dentro da casa de Pilatos. Vi também Caifás seguir Pilatos, e depois de alguns minutos regressaram todos, e notei um semblante assustado na face do governador que, ao sentar-se em sua cadeira, ergueu as mãos e disse: "Vou crucificar o vosso rei?" E um dos sacerdotes subiu nos degraus na escadaria e gritou: "Só César é nosso rei." Pilatos sabia da hipocrisia daquelas palavras, mas estava de uma incomum maneira persuadido a continuar com a decisão da crucificação, levando ao ato de lavar as suas mãos. E o que se desenrolou daí até a caminhada para a crucificação, todos já conhecemos, porque os fatos são quase similares ao dos registros do nosso tempo, com exceção de algumas palavras aqui e ali que não modificam o peso da história. Devemos levar em conta que Eliseu detectou uma forte tempestade de areia chegando a Israel, e durante a caminhada para o local da crucificação, já notávamos os ventos fortes chegando aos poucos. O tempo do ápice da tempestade, calculado por Eliseu, condiz exatamente com a hora da morte de Jesus, onde a areia da tempestade encobriria o sol, sendo que esse fato não está relatado em nenhum dos nossos registros tidos como sagrados. Depois de uma longa e penosa caminhada até o Calvário, com Máquina da várias história vezes o sem mestre... energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. Com várias vezes o mestre indo ao chão pelo cansaço e por acidentes no percurso, a hora da crucificação estava chegando. Já no Gólgota, 2 soldados aproximaram-se de Jesus para despi-lo de suas vestes, mas, ao observar que sua túnica não havia costuras, entraram em uma discussão para decidir se rasgavam o tecido ou retiravam a coroa para puxar a túnica por cima. E acabaram por decidir retirar a coroa para manter a túnica intacta, como uma forma de troféu oriundo de seus grandes feitos para Roma. E um dos soldados olhou detalhadamente a coroa de espinhos, procurando ali por alguma brecha para rompê-la. Não achando essa brecha, enfiou os seus dedos entre os espinhos e